Olá, aqui é Darley Kramer para o OK Como Faz e hoje nós vamos falar sobre os Standard Primitives. Standard Primitives são esses sólidos que estão no painel Create, Geometry, e tem o box, esfera, cilindro, torus, tem vários aqui. Bom, vamos começar de onde paramos no vídeo anterior. Eu vou pedir então aqui no botão do Max, New All, pegar um arquivo novo, não vou salvar já. E vou resetar também esse arquivo, vou pedir um reset aqui e confirmar que sim, e ele zera todas as opções. Nesse vídeo vamos usar um pouquinho mais as medidas, então lá em cima no menu principal Customize, Unit Setup, eu vou passar o Display Unit Scale para Metric. Vou dizer que eu quero centímetros. E aqui nesse botão grande, System Unit Setup, eu vou passar também para centímetros. Normalmente ele está em polegadas. Agora a gente passa para centímetros, dá um OK. E aí a unidade de desenho passa a ser centímetros. Bom, então vamos começar pelo box. Vamos abrir aqui pela vista de topo. E aqui está o Length, Width e Height. Nós temos essas três configurações para o objeto e pode ver agora que as medidas estão com cm depois ali, que é de centímetros. Muito bem. Então aqui eu posso colocar a medida que eu quiser digitando. Vou colocar lá 50, 20, 10. E agora eu vou tirar a seleção, vou clicar aqui do lado, e agora este box está pronto. Então vou puxar ele aqui para o ladinho, e vou passar para a esfera. A esfera tem um epicentro, então eu vou começar aqui pela vista de topo, vou pressionar o botão esquerdo do mouse, vou abrir aqui, e ele aparece assim, uma esfera com raio. E aqui tem um número de segmentos. Bom, aí já começa a diferenciar do box. É o número de segmentos, 32. São esses segmentos que estão aqui. Vamos dar um zoom aqui, aqui e aqui. Segmentos são essas divisórias que existem nesta esfera. Se a gente reduzir o número, vai deformando a esfera. Aí está, no mínimo. Esse smooth aqui faz com que a imagem dele, vamos expandir aqui a tela, olha só, a imagem dele fique mais suavizada. Se a gente desligar esse smooth, aí o sólido fica mais quebrado. Bacana, né? Bom, então vamos passar aqui para 32 segmentos, que é o básico, e ligar o smooth. Aí está. Se eu quiser aqui transformar em uma hemisfera, eu vou mudar aqui em hemisphere e aumentando o valor, eu vou cortando a nossa esfera. Interessante, não? Ok. Eu tenho esse chop e o squash, que está ligado ao hemisphere. Ele faz com que esta esfera seja cortada com uma diferença nos polígonos. Quando eu estou com o chop, na hora que eu aumento aqui o hemisphere, olha só, a gente também reduz o número de polígonos. Se eu utilizar o squash, agora o hemisphere, eu permaneço com o mesmo número de polígonos. E aqui nós temos o Slice On. Vou ligar aqui o Slice On. Toda vez que um objeto, seja ele Standard Primitive ou Extended Primitive, estiver com o Slice On, eu posso fazer isso daqui, com o Slice From e o Slice To.
eu posso fatiar o objeto e abrir ele em determinado grau, para um lado e para o outro. Bom, vou desligar aqui o Slice-On, vou me afastar aqui um pouquinho da tela e vou puxar esse Sphere para o lado. Outra coisa interessante, leis da física não atuam. Um objeto pode atravessar o outro o tempo todo. Bom, o cilindro funciona da seguinte maneira: um clique com o botão da esquerda, puxa, solta, e aí o movimento da altura para o objeto. Esses segmentos que estão aqui nós veremos a seguir. Não vou me preocupar com isso nesse momento. O torus pressiona, abre, solta, e aí vem o segundo raio. Pode ser para fora ou pode ser para dentro. E aí ele faz essa espécie de rosquinha aqui, assim. Temos o teapot, que é um bulizinho de chá. Ele foi o primeiro objeto a ser feito em computação gráfica. Então, como uma homenagem a quem criou isso, a Autodesk resolveu colocar esse teapot aqui como um Standard Primitives, mesmo sendo ele um objeto bastante complexo. Agora eu vou para o Geosphere. Olha só, partiu do centro também, um epicentro, e ele é muito parecido com o Sphere. Vamos fazer uma outra esfera aqui do lado. Olha só, eles são muito parecidos, mas tem uma diferença na sua estrutura. Olha só, a estrutura de um e de outro. O Geosphere ele tem polígonos triangulares, enquanto o Sphere tem polígonos quadriláteros. Qual é a diferença? Numa animação, eu vou preferir sempre usar o Geosphere, porque esses triângulos aqui me dão mais suavidade na hora da construção do sólido. Enquanto esse daqui faz um bom trabalho, mas esses quadrados assim são mais apropriados para alguma modelagem para game. Vamos ligar aqui o tubo, vamos expandir aqui a tela da perspectiva. O tubo, clica, pressiona, abre, solta. Vai para dentro ou para fora, esse é o segundo raio. Clicou, próximo movimento será da altura. Vou dar um clique aqui, pronto, está com o tubo pronto. Pirâmide, basicamente a mesma coisa, abriu, soltou, deu altura, clicou. E por último, o plane. O plane é apenas um plano, ele não é sólido, ele é muito fininho, ele tem a espessura de um... Cada um desses objetos tem os seus parâmetros. Eu vou para o painel Modify e agora vamos clicar aqui. A geosfera é diferente da esfera. A geosfera tem um hemisfério com um controle só e o número de segmentos para deixar ele mais suave, além do raio. A esfera nós já falamos. O plane ele só tem dois jeitos de expandir e o número de segmentos que compõem ele. Segmentos vamos falar mais tarde. A pirâmide, nós temos a altura, nós temos a largura e a profundidade dele. Aqui nós temos o tubo com seus dois raios, a altura, novamente segmentos, vamos ver depois isto. Aqui está o teapot com segmentos também, e também um raio para seu controle. Nós temos o torus com dois raios, com rotação. Mas que rotação é essa? Se eu mexer aqui vai acontecer uma coisa, que esta rotação, deixa eu colocar aqui de novo em 0, tem a ver com a estrutura do objeto. Observa aqui, vamos puxar aqui um pouquinho para fora o torus e vamos mexer nessa rotação aqui. Estamos rotacionando os polígonos dele. Também podemos torcer esses polígonos. Estamos mexendo na malha deste objeto. Então, esses são os Standard Primitives. E se você está estudando a partir desses vídeos que estou fazendo, eu vou sugerir que você tente fazer um cenário usando apenas esses Standard Primitives. Pode fazer de repente uma sala de estar, uma cozinha, não sei, somente usando esses objetos.
arrastando eles para lá e para cá, dando medidas para eles, criando um cenário usando esses objetos, ok? Então, por hoje era isso, obrigado por ter assistido este vídeo, nos vemos no próximo, tchau!